Glória a Deus, graça e paz, irmãos. Boa noite aqui a cada um dos irmãos que me ouve nesse momento, aqui na Bélgica. Que o Senhor continue nos abençoando. Com certeza o Senhor tem os alegrados, renovado diante do momento ao qual aqui e em todas as nações tem vivido momentos impactantes, né? Nessa geração jamais foi visto tal coisa, e aqui estamos todos nós de quarentena, obedecendo os líderes da nação, qual se encontra todas as nações hoje na mesma condição, e os seus líderes com a mesma ordem, né, para todos. Os irmãos sejam bem-vindos, a irmã Lília Silva, Débora Faria, Guilherme Garcias. Amém, os irmãos aos quais o Senhor tem nos confiado para pastorear, amém, com amor, com graça, com sabedoria, né? Vocês pertencem a Cristo, nós não somos donos, né? Pelo contrário, somos privilegiados em ter sido chamados pelo Senhor para conduzir o seu rebanho na verdade, na sua palavra. Amém? Hoje se comemora no mundo sexta-feira da Paixão, a semana da Páscoa, onde tudo iniciou há 2000 anos atrás, né, que o nosso Senhor, Ele padeceu pelos nossos pecados. E aqui estamos, usufruindo desta graça maravilhosa, desse amor incomparável. Amém? Os irmãos que estão chegando, espero que vocês tenham tido, por todos esses dias, socorro bem presente do Senhor, e com certeza Deus tem confirmado a sua palavra, que é verdade, na vida de todo aquele que crê. Amém? Nós estamos já aí praticamente há um mês, né, de quarentena, se eu não me engano, e estamos nos reunindo, né, por meio de live, né, pela internet. Por um momento nós não podemos nos reunir como igreja, mas estamos comungando, amém, através da lives, ao vivo. Que você seja bem-vindo, amém. Faça de conta que você está verdadeiramente na presença do Senhor. Você está, a sua casa é a casa do Senhor, você é eleito do Senhor. A irmã Dalva, ali de Brasília, é uma grande amiga, a pastora Dalva, a qual nós já congregamos juntos. Seja bem-vinda, irmã Dalva. Os irmãos do Brasil que têm participado conosco, e todos aqueles que têm tido a oportunidade de cultuar o Senhor, amém, por alguns minutos. Deus abençoe cada um dos irmãos que estão chegando, amém, aqueles que ainda não se encontram aqui. Aniele Viana, né, a minha sobrinha, seja bem-vindo. Deus abençoe, graça e paz a todos. Amém? Vamos orar? Diante de toda essa situação, nós estamos seguros, né, guardados, conforme o que diz a palavra do Senhor. O que prevalece sobre todas essas questões que estamos vivendo hoje, e tudo que o mundo está passando, o que prevalece é o que a palavra diz. Não é o que os homens dizem, não é o que o seu vizinho, o que A, B e C diz, mas o que a palavra diz. E segundo o que a palavra diz, eu e você estamos seguros, protegidos, guardados em Deus por meio de Cristo Jesus. Amém? Nós somos privilegiados por entender o verdadeiro motivo da Páscoa que se comemora hoje, onde o mundo inteiro, né, estaria hoje reunidos, cada um com seu programa, muita gente viajando para todos os lados para desfrutar da Páscoa, e infelizmente a maioria sem querer viver
a verdadeira Páscoa, que é a ressurreição de Cristo, o qual veio a esse mundo para padecer, para morrer pelos nossos pecados. Amém? Para nos tornar justificados, livres de toda e qualquer condenação. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar juntamente com os teus filhos que nos acompanham nesta hora, em uma semana o qual o mês se comemora a Páscoa, a qual o Senhor, há 2000 anos atrás, veio a este mundo e por 33 anos esteve aqui conosco, foi enviado para uma missão e a cumpriu cabalmente, sofreu amargamente por cada um dos pecadores da geração presente e de todas as gerações futuras. O Senhor, na cruz, atraiu todos para si mesmo. E nós te louvamos, Senhor, porque abriste os nossos olhos e podemos confessar o Senhor pela fé, reconhecendo o teu sacrifício na cruz. E assim, ó Deus, temos paz com Deus e estamos livres de toda condenação. Muito obrigado pelo teu sacrifício vicário, Senhor. Muito obrigado pelo teu grande amor por nós, dando o seu Filho, ó Deus, em nosso lugar. O Senhor morreu pelo ladrão, o Senhor morreu pelo assassino, o Senhor morreu pelos pecadores, não importa qual a espécie de pecado, todos pecaram e destituídos da glória do Senhor estão. Mas o Senhor, Deus, com a sua graça tem nos alcançado e aqui estamos. E queremos rogar ao Senhor, Deus, que se faça presente, Senhor, em nosso meio. O Senhor está conosco todos os dias até a consumação do século. E nesses momentos, ó Deus, de life, que o teu Espírito Santo possa se mover, ó Deus, em nós e por nós e através de nós, para que nós possamos continuar firme na rocha que é Cristo Jesus. Senhor, nós entendemos todas as coisas que se passam neste mundo, foi-nos revelado, os nossos olhos foram descortinados e vemos todas as coisas nitidamente e sabemos o que se passa nesse exato momento nos quatro cantos da terra. O Senhor cabalmente está cumprindo a tua palavra e os nossos olhos e os nossos ouvidos têm visto e ouvido mundialmente, Senhor, todas as notícias. Como o Senhor é verdade, como a tua palavra é pura, como ela é viva e eficaz. Senhor, visita cada um dos teus filhos nesta hora, não importando qual seja o problema, não há nada que o Senhor não possa resolver, que esse confinamento, Senhor, que essa quarentena que todos nós estamos passando, Senhor, que não seja causa de angústia, Senhor, de perturbações, Senhor, de medo, que o Senhor possa vir ao encontro dos seus filhos, trazendo paz, gozo e alegria, Senhor, restaurando a fé dos teus filhos, Senhor, providenciando, Senhor, segundo a necessidade de cada um, Senhor, o milagre e a provisão pelo teu amor e tua bondade, Senhor, socorrendo a tua igreja, Senhor, visitando o mundo nesta hora com a tua misericórdia. O Senhor, ó Deus, usando o profeta Jeremias, diz que nós não somos consumidos pelas muitas misericórdias do Senhor. Então que essa misericórdia, Senhor, alcance todas as nações nesse exato momento. E aqueles que já foram contaminados pelo vírus, ó Deus, Covid-19, Senhor, que pela tua bondade e pelo teu propósito sejam restaurados. E aqueles que estão, Senhor, prestes, ó Deus, a partir desse mundo, pela tua bondade, traz eles a vida, Senhor. E faz com que o vírus, Senhor, recue, Senhor, para que a vida volte ao normal e que a tua igreja saia poderosa, Senhor, viva, Senhor, para o serviço do teu reino aqui na terra, para divulgar, ó Deus, para propagar as boas notícias. Pai, em nome de Jesus, acalenta os corações nessa hora. Senhor, traz, ó Deus, refrigério. Consola aqueles que têm perdido seus entes queridos. Deus, em nome de Jesus, eu te peço, orando ao Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Gostaria de ler com você aqui em Isaías 53. O profeta Isaías,
ele teve da parte de Deus uma revelação do futuro, né, quase 8 séculos atrás, né, antes da vinda do Senhor. Deus o revelou todo o seu plano salvífico e tudo que o seu Filho passaria pelos nossos pecados. Em Isaías 53, eu gostaria de ler com você nesse exato momento, é o motivo da sua libertação, é o motivo hoje de você fazer parte da Igreja do Senhor. Talvez você que me ouve que tem um ministério, né? O seu ministério só existe porque alguém foi moído, foi transpassado pelo meu e pelo seu pecado. O nosso ministério ele só existe porque o Senhor ele difundiu a salvação por meio do seu sacrifício. E hoje podemos falar em seu nome e podemos transmitir às nações, à Igreja do Senhor, o seu amor e a sua bondade para com todos nós. Aqui em Isaías 53, eu gostaria de fazer uma leitura de todo o capítulo, ele é curto, para memorizarmos ou relembrarmos o que nós adquirimos por meio de tal sacrifício, a qual a palavra diz no versículo 1, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer e nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos e como de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca, como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contara o tempo da sua vida, porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo, e puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, e nem houve engano na sua boca. O versículo 10 diz assim, todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a verdade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá, e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levara sobre si. Pelo que darei a partir de muitos, e com os poderosos repartira ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém, irmãos? Uma terrível missão foi cumprida
há 2000 anos atrás. Nós poderemos falar sobre o ato eterno e único, um sacrifício sub-humano de Cristo, sacrifício sub-humano. E através do sacrifício sub-humano de Cristo, foi aplicado a justiça de Deus sobre toda a humanidade. Nós que estamos na semana da Páscoa, hoje é feriado, muitos estão gozando do privilégio, embora qualquer dia, nesses dias que estamos vivendo, é feriado, é sábado, é domingo, é segunda, então estamos todos nós na mesma. Mas, enfim, hoje é feriado de sexta-feira, Sexta-feira da Paixão, que é conhecido. Nós sabemos que há 3 tipos de Páscoa que são comemoradas no mundo. A Páscoa dos judeus, que é normalmente nesse mês, conforme se comemora em todo o resto do mundo, o mês Nissan dos judeus, que é fim de março para início de abril. Os judeus comemoram durante 7 dias, é uma ordenança eterna pelo Senhor, dada por meio de Moisés aos judeus, está ali em Êxodo 12, nós vamos ver aí a Páscoa sendo estabelecida pelo Senhor na noite que antecedia a libertação dos judeus do Egito durante a escravidão de 400 anos. Nós vimos ali quando o anjo da morte ia passar, o Senhor ordenara por meio de Moisés que cada família, pelo seu tamanho, um cordeiro ou um cabrito era usado, dependendo da quantidade. Então, um cabrito ou um cordeiro era para uma família. Se a família fosse pequena, era para unir com a outra. Com pão asmo e não cozido, e a não ser assado. Eles iriam comer esse cordeiro já vestidos e calçados os seus sapatos, porque no dia seguinte eles sairiam no êxodo, ou seja, a libertação dos judeus estava anunciada por meio do anjo da morte que passaria naquela noite. E o sangue do cordeiro que foi morto, cada família ungiu o umbral da sua porta para que o anjo da morte não passasse. Então essa é a primeira Páscoa, a Páscoa dos judeus que se comemora até hoje, e isso se dá por uma semana. E nós temos a Páscoa da Igreja Católica, e hoje nós que já fomos católicos sabemos como funciona. Por 40 dias tem a Quaresma, são 40 dias de penitência, e para a Igreja Protestante, nós que somos crentes em Cristo Jesus, nós comemoramos a ressurreição de Cristo, o seu sacrifício vicário, morte e ressurreição, e tomamos posse. Nós sabemos que não há nada para ser feito. Não há mais nada que precisamos fazer. Nós não precisamos fazer penitência. Não há mais culpa sobre nós. Nós somos livres em Cristo Jesus. Por isso que João 8,32 diz, o nosso presidente aí no Brasil, ele fala sempre na sua fala, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é as Escrituras, a palavra de Deus, o verbo, a palavra, a ideia de Deus, que foi escrita pelos apóstolos e profetas. E essa ideia, ou esse verbo, vestiu a roupa de homem, carne, quando nós falamos na semana passada. O nosso Senhor, o verbo se fez carne, se tornou homem. Amém? Porque o profeta Isaías recebeu da parte de Deus toda a história que o nosso Senhor passaria, toda a angústia, todo o pavor, toda a dor, todo o mal que
iria recair sobre ele, Deus já estava anunciando antes para o profeta Isaías a dor que esse Senhor, o nosso Senhor, passaria pelo nosso pecado. E se nós observarmos desde Gênesis, no capítulo 3, quando Adão e Eva descumprem a promessa, a palavra do Senhor, de não tocar, de não comer da árvore, e eles comem, Adão recebe de Eva e come do fruto, e os três recebem uma sentença, e quando o Senhor vem na virada do dia, como era de costume, todos os dias, lá vinha Deus dialogar com Adão. Com certeza é memorável, com certeza é algo maravilhoso, com certeza é uma experiência única de Adão com Deus. E quando Adão viu a voz do Senhor, ele temeu e se escondeu. Essa foi a resposta dele, porque ele estava nu. E o Senhor disse: quem disse que você está nu? Comestes da árvore que eu dissera que não poderia comer? E após o Senhor sentenciar tanto a serpente como a mulher e Adão, o Senhor mata um animal e faz vestes para Adão e a sua mulher. Então, desde então, nós vimos o Senhor com a sua bondade e a sua misericórdia. Ele já neste início, já na queda de Adão e Eva, o Senhor mostrando que seria necessário, desde então, Deus fazendo um pacto de sacrifício animal inocente, conforme Gênesis 3, foi um animal morto, um animal inocente. Foi morto, tirado a sua pele, a fim de cobrir a nudez. Ou seja, essa pele foi providenciada para cobrir a nudez de Adão e Eva. E assim já estava anunciado que teria que haver um sacrifício para que o pecado do homem fosse coberto. Já estava ali anunciado o que Deus teria que fazer para vestir de novo o homem. Irmãos, interessante, e você vai observar lá em Gênesis 3, que Adão e Eva cozeu folhas para se cobrir. E hoje, muitos usam seus próprios meios para se cobrir dos seus pecados. E aí se vai por tantas outras caminhos. Religiões são criadas dizendo que esse é o caminho, dizendo que essa é a solução. Aqui o seu pecado já está resolvido, aqui ou ali. Mas Deus já deixou bem claro desde o início. Estava posto um julgamento sobre o inocente, a fim de providenciar proteção para o culpado. O homem teria que ser vestido de novo. E para ser vestido de novo, alguém, um inocente, teria que levar a culpa para que o homem tivesse coberto de novo diante de Deus e para que ele pudesse de novo comungar com Deus. E aí Deus começa a expor o seu plano por meio dos profetas, já escolhendo Abraão, que nós conhecemos a história, e Deus vai gerando a prole de Abraão até chegar à pessoa de Cristo. E Gálatas 3:27, nós temos ali o apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas, ele disse: porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos vestistes. A roupa que eu e você precisávamos
Deus providenciou. E é a única roupa, é a única vestimenta que pode nos tornar justificados diante de Deus. É Cristo Jesus. E Deus anuncia a Isaías quão doloroso seria e quão duro seria a pena do Messias que viria ao mundo para redimir o pecado de nós todos. Ele teve apenas 33 anos aqui em nosso meio. Apenas 33 anos. E fez o que jamais foi visto na terra. Operou milagres a qual não se via em nenhum lugar. Deus usara um profeta e outro para fazer uma cura e outra. Mas como tal, jamais foi visto diante de olhos e diante de toda uma nação. O Senhor mostrou a que veio, como diz Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres, para pôr em liberdade os cativos, para dar vista aos cegos, para curar os enfermos. E aí se vira a movimentação por 3 anos como jamais fora vista de alguém perfeito, de alguém único, de alguém sem nenhuma culpa, de alguém sobrenatural, homem poderoso, majestoso, glorioso, único, andando no meio dos pecadores e restaurando, curando, como nós vemos lá em Mateus 8:17, quando Jesus entra na casa de Pedro e a sua sogra estava com febre, e a palavra diz que Jesus tocou na sua mão. Apenas tocou e ela foi curada instantaneamente. E trouxeram a ele endemoniados, ao qual ele, com a palavra da sua boca, os libertou, e todos que foram trazidos a ele foram curados. A qual Mateus diz, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Estava diante dos olhos dos discípulos a realidade da profecia de Isaías. Antes da sua morte, o mundo daquela época, Israel e algumas poucas nações, foram privilegiados com a presença de Deus, homem, no meio deles, operando sinais, prodígios e maravilhas. Louvado seja Deus, que o Senhor já tinha um plano estabelecido e não poderia ser impedido. O castigo que estava sobre ele nos trouxe a paz. O sofrimento dele foi subhumano. Alguém que não fora achado nenhum dolo na sua boca. Alguém que pecado apenas. Enquanto o apóstolo João, na sua primeira epístola, ele diz que aquele que não peca é mentiroso. Ele está falando para a igreja. Mesmo regenerados, nós pecamos. E com certeza o nosso pecado é pecado que cometemos sem ser preparado, ou imaginado. Assim eu creio e espero que cada um de nós possamos estar vivendo. Nós não planejamos o erro, e Deus, já falando através de João, diz que
Se pecarmos, nós temos um advogado no céu. Já fomos regenerados, lavados, remidos no sangue de Cristo. Mas esse Senhor não se achou erro na sua boca. Não se achou pecado em nenhuma das suas ações. Não houve nenhuma ação de Jesus fora da palavra, fora daquilo que já estava escrito para ele cumprir. Não havia como esse homem ser levado à cruz. Tanto que em Mateus 26, quando Jesus foi levado aos príncipes, aos sacerdotes, eles prepararam armadilhas, levantaram testemunhas falsas, porque não havia nada contra ele. Não havia culpa sobre Jesus, porque ele era inocente de qualquer culpa ou de qualquer acusação. Ele veio para morrer. Esse era o ministério de Jesus, além de curar, restaurar e libertar o homem. Ele era a veste que precisávamos para estarmos diante de Deus de novo, como Adão tinha o privilégio de todos os dias conversar com Deus. O véu foi rasgado de alto a baixo e hoje temos acesso livres. Nós não precisamos de homens, nós não precisamos de homens para intervir por nós. O Senhor fez um trabalho perfeito, nos tornando dignos de entrar de novo na presença do Senhor. Meus amados, nós temos o privilégio de comemorarmos a Páscoa, a liberdade, a libertação que adquirimos no sacrifício de Cristo, um presente dos céus. E nunca mais haverá, após fechar a era da graça, haverá esse presente de graça dado pelo nosso Senhor, que morreu na cruz, no Calvário, para nos absolver de toda a culpa. Ele trouxe uma nova história para mim e para você. A partir do momento que Jesus cumpriu o seu ministério e morreu na cruz, a nossa história nele não pode e não tem como dar errado, irmãos. O trabalho que ele fez na cruz, perfeito. Não tem como a minha e a sua história dar errado. Não tem como problemas, não tem como situações te vencer. E Jesus deixou bem claro em João 16, irmãos. Ele ainda não tinha ido ao céu, ele não ainda havia morrido, mas ele estava instruindo aos discípulos. E os discípulos instruíram a igreja futura. E essa verdade foi escrita para mim e para você. Os evangelhos estão aí para sermos instruídos na verdade. E Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. O nosso Senhor venceu. O que eu e você não poderíamos vencer. Ele venceu toda a peleja que era contra mim e contra você. Todo o mal que estava escrito, toda a culpa que era minha e sua, ele venceu. Ele rasgou a cédula, a dívida que era minha e sua, e agora nós somos introduzidos no reino. Hoje, comemorando a Páscoa, essa nova vida que temos, irmãos, temos tudo garantido em Deus. Não somos livres das aflições. Nós só precisamos ter bom ânimo. É uma palavra sempre que eu falo aqui na igreja. Só precisamos ter bom ânimo. É a única coisa que precisamos quando estivermos enfrentando aflições. O trabalho impossível já foi feito na cruz. E Deus já tinha apontado desde o Éden que ele ia precisar de um inocente
para que fôssemos vestidos de uma vez por todas, como nós falamos, Gálatas 3, 27. Porque todos quantos foram batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Estamos vestidos. Agora temos plena comunhão com o Pai. Somos filhos de Deus. Pelo um preço altíssimo que foi pago, Deus nos tornou livre, o qual em Atos, em Romanos 4 diz, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus, porque fomos batizados em Cristo e de Cristo fomos revestidos, como o Senhor providenciou uma veste para Adão e Eva antes de tirá-los do Éden. Deus desde então providenciou o Messias para vir a este mundo. Esse é o motivo da verdadeira Páscoa que devemos comemorar. E como devemos comemorar essa Páscoa? Uma vida entregue aos pés do Senhor, com o coração voltado para os seus princípios, buscando, por meio do seu Espírito, obedecer a sua palavra para que tenhamos êxito em tudo. Porque essas Escrituras, irmãos, a Bíblia que você tem em suas mãos, como eu disse para uma pessoa essa semana, Deus colocou a história resumida do mundo em minha mão e em sua mão, que é a Bíblia. A história do mundo, a história de todas as coisas já está resumida na minha e na sua mão. Nós sabemos todas as coisas e Deus nos fez ou nos tornou privilegiados, tendo a história em nossas mãos. Nós sabemos tudo que está acontecendo e tudo que irá acontecer. Nós sabemos o que aconteceu no passado, estamos sabendo o que está acontecendo no presente e o que vai acontecer no passado. Nós temos a história de todas as coisas em nossas mãos, por um preço caríssimo, altíssimo. E Jesus, na noite que ele foi traído no Getsêmani, foi traído com um beijo e vendido por 30 moedas, ele esteve perante os príncipes do seu povo, os sacerdotes, e você pode observar lá em Mateus 26, no versículo 65, era inadmissível, irmãos, mas nós temos que louvar a Deus, porque o Senhor foi capaz de vir a este mundo como ovelha muda e dar a cara para bater. Conforme Mateus 26, no versículo 65, diz assim: então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou, para que precisamos ainda de testemunha? Eis que bem ouvistes agora a sua blasfêmia. Só porque Jesus declarou: em breve vocês verão o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. E Jesus já estava adiantando o que iria acontecer. Todos viriam o Filho do Homem assentado à direita do Pai Todo-Poderoso. E veria a vinda do Filho do Homem sobre as nuvens. E aí nós vimos o sumo sacerdote rasgando as suas vestes, e nós veremos
né? No versículo 66, Isaías já tinha declarado o que o meu e o seu Senhor passaria. E essa história já se passou, mas nós podemos relembrá-la para valorizarmos o que adquirimos de graça. O versículo 67 diz assim: então cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros os esbofeteavam. Pelo quê? Pelo que Jesus fez. E por ele ter dito que veria o Filho do Homem à direita do Todo-Poderoso. Ele declarou ser filho de Deus. E essa é a verdade. A Bíblia diz que muitos dos sacerdotes e dos grandes daquela época acreditaram nele, mas para não serem expulsos da sinagoga, não se declarava. Eles sabiam quem era Jesus, mas ninguém poderia impedir o que já estava traçado por Deus. Eu e você precisávamos nos vestir, porque estávamos diante de Deus nus, por causa do nosso pecado, por causa das nossas transgressões. E o preço que o nosso Senhor pagou na cruz do Calvário para nos tornar livres. Hoje, eu e você desfrutamos de toda a dor que ele padeceu na cruz do Calvário, de todo o seu sofrimento. É uma pena que uma boa parte do mundo, nessa data, se tivéssemos em dias normais, a maioria só queria aproveitar o direito do feriado da Páscoa. Muitos estão perdendo a oportunidade hoje de comemorar a verdadeira Páscoa. Jesus foi como uma azeitona prensada. Foi moído. E nós podemos, nesse exato momento, observarmos como temos servido a Ele, eu e você. Porque Ele nos devolveu uma nova realidade. Temos hoje uma nova história. Hoje você tem desfrutado de milagres, de provisões, de promessas. Com certeza você tem uma história e tanta hoje em Cristo. Você sabe do submundo que Deus te tirou e o mundo que você vive hoje e o privilégio que você tem tido em estar em Cristo e desfrutando do seu reino. Este é o grande privilégio que temos tido e o exposto na cruz nos deu tal presente. Em João 17, Jesus disse, a vida eterna é esta, que conheça a ti o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Ele diz no versículo 4, instruindo os discípulos, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me enviastes para fazer. Jesus estava a um passo de ser traído, entregue aos pecadores e morto na cruz. Mas ele já havia declarado a vitória do seu ministério. Ele já havia colocado diante dos seus discípulos e do Pai que ele já tinha o glorificado na terra.
O que estava escrito daí para trás, ele já tinha cumprido. Ele já havia curado, ele já havia libertado, ele já havia ressuscitado homens, crianças, amigos como Lázaro. O mundo daquela época já tinha se saciado com o poder de Cristo. Leprosos, que não podiam mais viver em família, agora já foram restaurados e estavam de volta ao seio das suas famílias e poderiam viver uma vida normal. Pessoas que já deveriam estar sepultadas foram trazidos de volta à vida. Crianças que estavam endemoniadas, o gadareno que nós conhecemos, era para estar no sepulcro, nu, já estava anunciando as boas novas, falando desse poder que é Cristo. E aí Jesus para finalizar e dizer ao Pai: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me enviastes a fazer. A via dolorosa o esperava, mas ele declara em João 17, eu a consumei. O momento penoso, irmãos, ao qual nos trouxe paz e amizade de novo com Deus. Você pode entrar no seu quarto e em espírito você pode estar o adorando, você pode estar orando, você fala em línguas, você é revestido de poder, você é assistido nos dias de angústia, você é socorrido nos momentos mais tenebrosos. Ele tem sido o teu socorro bem presente na hora da angústia. Histórias mudadas, irmãos. Estamos vivendo coisas. Eu estou aqui na Bélgica por promessa. Que Deus é esse, irmãos? O que ele realizou na cruz do Calvário e nos deu tão grande privilégio de falar do seu amor, compartilhar o que ele fez quando veio ao mundo. E nós podemos provar, como ele diz, provai e vede que o Senhor é bom, prove dele. Você precisa provar. Você precisa provar desse Deus. Você precisa provar dele. Ele não nos chamou para termos e ministrarmos belas mensagens. Ele não nos chamou para nos tornar poderosos, mas ele faz isso aqui na terra, porque no seu nome há poder. Ele nos chamou para compartilhar tão grande amor. Você precisa provar desse grande amor. Você precisa ter experiência de alguém que te amou tanto. Jesus estava prestes a ir à cruz. Ele nos livrou de toda a penitência, porque o maior peso estava diante dele. E Jesus, no Getsemane, ele ora. E lá no Getsemane, a Bíblia diz que ele sentiu pavor e angústia, porque a sua hora estava sendo chegada. Deus o entregaria e o deixaria só. O seu filho, você tem filho, eu tenho filho. Nós não teremos coragem nunca de dar o nosso filho para morrer por um assassino, um estuprador, por um ladrão. Imagine, você pode aumentar o grau de erros que nós cometemos e escolher o pior deles e dizer: eu quero dar o meu filho para redimir o seu pecado. Bom, o seu ato não vai redimir essa pessoa do seu pecado. Mas mesmo assim, eu e você não teremos coragem. E Jesus, no exato momento que ele ia ser traído, ele sentiu pavor e angústia. Nos dias de hoje, muitos têm pisado no sangue de Cristo. E não restará mais nada, irmãos,
para a nossa salvação se pisarmos no sangue de Cristo. Ele sentiu o que eu e você deveríamos sentir: pavor e angústia. Porque a partir de então, ao ser entregue na mão de pecadores, ele não iria abrir mais a sua boca. Ele não poderia se defender, porque se ele abre a boca para se defender, ninguém o pega em armadilha e ninguém o condena a nada. Mas para que ele fosse condenado, ele tinha que ir como ovelha muda para o matadouro. E ele foi entregue nas mãos dos seus tosquiadores, irmãos. O tosquiador da ovelha, ele deixa a ovelha nua, tira toda a lã, para que ele venha vender essa lã. Jesus foi arrancado Jesus foi rasgado. Não teve nem o osso quebrado, mas ele foi moído. Nós tivemos aí um filme que se aproximou daquilo que ele sofreu até o caminho do Gólgota. Ele foi moído pelo meu e pelo seu pecado. Infelizmente, irmãos, nós somos e precisamos melhorar a cada dia. Nós temos falhas, nós temos defeitos, e ele já cobriu esses defeitos. Eu e você só precisamos nos revestir da verdade, que é o Senhor, e vivermos conforme a palavra. Se formos falar de uma vida poderosa aqui na terra, você vai passear pela Bíblia, você vai ver os segredos de Deus para uma vida próspera. Mas mesmo essa vida próspera vai te levar por caminhos árduos, caminhos espinhosos, caminhos difíceis, mas a palavra vai se cumprir. Nós estamos falando daquilo que gerou todos esses benefícios nas nossas vidas, milagres que eu e você estamos vivendo. Milagres que eu e você estamos vivendo, irmãos. Eu estou vivendo um milagre por causa da verdade da palavra. Há 4 anos atrás o Senhor disse: agora chegou o tempo, depois de 20 anos, irmãos, o Senhor disse: agora chegou o tempo, e realmente chegou o tempo. Você serve um Deus que não mente. A sua palavra é verdade. Tanto que aproximadamente 800, 700 anos antes de Jesus vir ao mundo, Deus já estava mostrando o caminho que Jesus ia passar, caminho de sofrimento, caminho de dor. E ele passou por esse caminho de dor, caminho de sofrimento. Ele foi levado aos sacerdotes 6 horas da manhã, depois levado a Pilatos, e depois de julgado, de ser indigno, de ser livre, porque Barrabás foi livre, e Jesus condenado, um criminoso foi solto. Um criminoso foi solto. E o inocente foi acusado de morte e morte de cruz. E após Pilatos entregar Jesus aos seus soldados, aí se vê o martírio de Jesus. Coroa sobre a cabeça, tapas, cuspes, as chicotadas que era minha e sua. E que amor é esse, irmãos? De Deus se colocar na frente para que eu e você não sofrêssemos o dolo. Jesus sofreu o dolo no meu e no seu lugar. Nós podemos nos tornar servos melhores. Em todo mundo, em todas as igrejas, há crentes que precisam melhorar. Nós precisamos melhorar em Deus.
Porque esse sacrifício merece uma vida de integridade com Deus, uma vida de obediência e que só vai te levar a lugares altos. Após ser crucificado, irmãos, nós vimos que Jesus ficou de 9 horas da manhã até às 15 horas, quando ele deu o último suspiro, às 3 horas da tarde. O céu escureceu. Olha o tempo que levou para Jesus consumar a obra do Pai na terra, para nos vestir dele, para que a culpa fosse eliminada e para que eu e você estivéssemos livres para estar agora diante de Deus. Não precisamos mais de homens. Ninguém precisa fazer sacrifício por nós. O sacrifício já foi feito. Ele já levou a nossa culpa. Jesus clamou ao Pai. E o Pai não podia estar com o Filho, porque eu e você corríamos perigo de estarmos nus eternamente diante de Deus. Haveria uma culpa eterna entre nós e Deus. E Deus não poderia permitir que essa culpa se mantivesse eternamente sobre a sua criação. Então ele não poderia olhar para o Filho. Você pode ver em Hebreus, no capítulo 4, no capítulo 5, do versículo 7, né, quando o escritor aos Hebreus expõe a oração de Jesus no Getsêmani, quando ele diz, né, o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, e orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Mas, mesmo sendo filho, obedeceu até a morte, e morte de cruz. O Pai o ouviu. O filho tinha escolha, mas ele aprendeu o caminho da obediência, porque eu e você não poderíamos continuar nu. As vestes que eu e você arrumamos antes de termos o encontro com Cristo, e você que ainda não teve o encontro com Cristo, as vestes que você tem não te exima, não te libera dos seus pecados. A religião não cobre pecado. Só a pessoa de Cristo Jesus. Eu posso ir para todos os lados. Só Jesus pode nos vestir e nos liberar da culpa. O seu sofrimento foi extremo, irmãos. Nem quando ele pediu água para beber, ofereceram-lhe uma esponja de vinagre. Nem para matar a sua sede lhe deram o que ele precisava. E tudo isso era nosso, era meu e seu. E ele nos tornou livre desse peso. Romanos 4, 25, irmãos, diz, né, o que foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justiça. Amanhã se comemora a Páscoa, a ressurreição de Cristo. Mas por causa do que ele fez, ele nos justificou. A partir do momento que ele morreu, a culpa foi tirada.
E aí ele ressuscitou para que tivéssemos o direito de eternidade com o Pai. Não havia mais culpa quando Jesus morreu na cruz. Ele atraiu todos a ele na cruz. A partir do momento que Jesus deu o último suspiro na cruz, eu e você nos livramos do pecado que era nosso, que era meu e seu. Ele se livrou. Você e eu nos livramos. E aí Jesus ressuscita, porque já tínhamos sido justificados. Diante do Pai, a culpa já tinha sido tirada. O véu que nos separava de Deus foi rasgado diante dos olhos dos homens, rasgado de alto a baixo, tornando o acesso livre. Eu e você temos acesso livres, andando, passeando no quarto, irmãos, livre para entrar em Deus e colocar todas as nossas demandas diante dele, ou simplesmente adorá-lo, ou simplesmente agradecê-lo por tudo que ele tem nos feito, além de nos dar salvação por meio do seu sangue, nos garante vida eterna e nos garante, irmãos, provisão nessa terra, socorro bem presente na hora da angústia. Você vê lá nos Salmos 23, bondade e misericórdia andando diante de você. Você vê Jesus dizendo na palavra: sinais seguirão aos que creem. A partir do momento que Jesus morreu e ressuscitou, e eu e você tivemos encontro com ele, você tem a bondade e a misericórdia de Deus andando na sua frente. Sinais te acompanhando porque você crê nele. Que privilégio Deus nos deu, dando o seu Filho para morrer na cruz do Calvário. A justiça de Deus, irmãos, sobre essa terra, foi matando um inocente para nos vestir. Conforme Gênesis 3, 21, quando o Senhor matou um animal e tirou a pele desses animais, não foi um animal, dos animais, e fez vestes para Adão e Eva, sinalizando que haveria necessidade de expiação. Deus estava dizendo e apontando que havia necessidade do julgamento sobre o inocente, a fim de providenciar a proteção ao culpado. Por causa de Adão, nos tornamos culpados pelo seu pecado. Porque de Adão, todos os homens e de Eva foram gerados. E todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. E Jesus veio nos restituir o direito de estar diante do Pai. Este é o privilégio do qual nós comemoramos por 2000 anos a verdadeira Páscoa, a morte e sacrifício de Jesus. E aí, pela sua vida de obediência a esse Deus conforme Jesus, você pode ver e ser surpreendido por ele. Eu e você precisamos permanecer nesse Deus, porque não há salvação em nenhum outro, a não ser em Cristo Jesus. Não há vestes ideais fora de Cristo Jesus.
conforme Paulo e nós já declaramos, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos vestistes. Fomos revestidos. Não há culpa, irmãos. Não devemos carregar peso. Não devemos carregar peso. Uma nova aliança foi estabelecida. Antes de Jesus ter ido ao Monte das Oliveiras com os discípulos, na sua última ceia, em Mateus 26, ao cear com os discípulos, ele estabeleceu um novo estilo de ceia. Jesus participou da ceia dos judeus, mas naquela última ceia ele estava estabelecendo uma nova ceia daí para frente. Este é o meu corpo, que é partido por vós. Este é o sangue da nova aliança. Eu e você estamos em uma nova aliança. A aliança velha não vigora sobre a igreja. O que vigora sobre a igreja é a aliança nova, estabelecida por morte e ressurreição de Cristo. O Senhor ofereceu a expiação. O Senhor ofereceu o sacrifício. Um homem sentiu na pele, demonstrando como seria o sacrifício de Jesus. A Abraão, lá em Gênesis 22, quando ele oferece Isaque em holocausto. E quando ele ia sacrificar Isaque a pedido, essa foi a prova que Deus impôs a Abraão, para lhe mostrar e Abraão ser aprovado para que dele suscitasse uma descendência que ia gerar Jesus, o nosso Salvador. Abraão sentiu na pele o que o Deus que eu e você servimos, ao qual é o nosso Pai, sentiu quando houve trevas sobre toda a terra, porque Jesus aspirou, Jesus havia morrido. Os céus entristeceu. O pecado de nós todos recaiu sobre ele. Mas louvado seja Deus, que o Senhor foi até o fim com o seu plano e o seu propósito, e assim nos tornando livres. E hoje eu e você podemos comemorar a verdadeira Páscoa. Nós podemos cear, dizendo que nós fazemos parte, temos comunhão na mesa do Senhor. Como Jesus disse aos seus discípulos, não tomarei da vide, ou seja, do fruto dessa vide, até aquele dia. O Senhor está aguardando ansiosamente eu e você para aquele grande e tremendo dia, quando estaremos com o Senhor nas bodas do Cordeiro para o casamento do noivo com a noiva. Será um dia, será um tempo, irmãos, incomparável. Como o Senhor disse, o Senhor viu o resultado do sangue do seu Filho que seria derramado para redimir o pecado de nós todos. O Senhor agradou moê-lo, seu Filho, porque ele já tinha visto o resultado, o que se daria da entrega do seu Filho à cruz. Agora eu e você podemos desfrutar do melhor e do maior presente que alguém já pôde dar a alguém: Jesus Cristo. Amém? Você pode desfrutar desse privilégio. Você foi trazido de volta à perfeição na criação em Adão. Você agora tem o direito de estar diante de Deus. Você se tornou filho por causa do sacrifício do nosso Salvador. Você adquiriu a salvação eterna, o direito de voltar para casa e passar toda a eternidade com o Pai. E temos o privilégio de retornarmos
E o tempo indica, irmãos, que está próximo a vinda do nosso Senhor. Teremos o privilégio de retornarmos com Ele em Jerusalém e reinarmos com Ele em toda a terra. Essa é a verdade da palavra e muitos estão perdendo a oportunidade. E eu espero hoje, você que está nos ouvindo, que ainda não fez uma aliança com Cristo, você precisa ser batizado em Cristo, para ser vestido de Cristo, para não ser encontrado nu naquele grande dia diante de Deus. Esse é o momento de termos um encontro com o Senhor. Nós estamos diante de uma verdade da palavra. O mundo está aquartelado, em quarentena. A nossa liberdade foi nos tirada por causa do coronavírus, irmãos. E Jesus já tinha declarado em Mateus 24, quando ele fala de fome e pestes. Essa peste não foi pior do que a gripe espanhola em 1918, onde morreu quase 100 milhões de pessoas. Muitas mortes já há em nosso meio, infelizmente, mas em questão de número, graças a Deus que não chegamos nem perto, e em nome de Jesus, segundo a sua vontade, não chegaremos, mas estamos vivendo uma profecia de Jesus. O nosso tempo está chegando. Ainda não é o fim, mas esse tempo está finalizando. E é tempo de nos firmarmos ou continuarmos firmados na rocha que é Cristo. Planeje a sua vida com a sua família na presença desse Deus. O seu planejamento nele vai dar certo. O seu planejamento em Cristo vai ser estabelecido. E dias melhores, em meio às aflições, seremos mais do que vencedores. Nós temos o privilégio, porque o Senhor nos tornou privilegiados quando algo ruim nos acontece, irmãos. Esse é o privilégio de termos reconhecido o Senhor como nosso Salvador, por termos reconhecido Ele e o seu sacrifício. Agora temos o privilégio de sabermos que quando alguma coisa não vai bem conosco, coopera para o nosso bem. Que privilégio é esse, irmãos? Antes nós não tínhamos tal privilégio. O mal não cooperava para o nosso bem. Agora, quando surge o problema, o sangue de Cristo e a sua ressurreição nos deu vários N privilégios. E esse é um deles, que é para resolver todas as nossas questões. Quando alguma coisa não estiver bem na sua vida, conforme Paulo diz em Romanos 8, 28, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas contribuem. Irmãos, o que você estiver passando por servir a Cristo, por problemas que Ele trouxe, coopera para o seu bem. Essa palavra é verdade. Quase 800 anos antes de Jesus vir, Deus mostrara para o profeta Isaías o caminho doloroso que o meu e o seu Salvador passaria. E ele passou conforme a palavra declarada, para que tivéssemos acesso a esses privilégios. Tudo que Deus dissera pela palavra, ele teve que padecer. E, tendo todo o direito de reivindicar uma fala, ele ficou mudo para que nós tivéssemos direitos, privilégios, para que tornássemos filhos de Deus, para que as nossas vestes fossem lavadas e redimidas no sangue do Cordeiro, e ainda temos privilégios aqui na terra. Você tem uma cobertura que nenhum governo pode dar, que nenhum exército pode dar. Por mais poderoso que ele possa ser, o Senhor disse: estarei convosco todos os dias. Ele disse para os seus discípulos, e os seus discípulos geraram discípulos. Nós somos esses discípulos.
Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. E ainda temos no Salmo 91, nós que tememos o Senhor, os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem. Ele livra e os guarda. Esse é o privilégio de termos reconhecido Jesus. Não estamos isentos de problemas. Mas o Senhor nos guarda e nos livra e nos torna a cada dia, em cada batalha, mais do que vencedores. Você e eu podemos continuar desfrutando desse privilégio de termos aceitado o sacrifício de Jesus, que não foi em vão na cruz. Famílias mundo afora está desfrutando de uma nova história. Pessoas que estavam vivendo no lixo, no fundo do poço, em prisões, homens e mulheres sem nomes, e agora têm um nome porque tiveram um encontro com Cristo. Homens desqualificados como eu e tantos outros fomos chamados para essa excelente obra. Que excelente obra é essa? É a sua vida, cuidar da sua alma, te direcionar na verdade, em amor. Esse é o melhor trabalho que possa existir na terra, levar o homem de volta ao seu Criador. Esse é o presente que Deus nos conferiu. E conferiu como ovelha e líder. E te conferiu como ovelha e líder, a qual possa estar me ouvindo. Você tem um privilégio. Não abre mão desse privilégio. Ter sido feito filho de Deus. E de ter N promessas na palavra, te assegurando que amanhã será diferente de hoje, que o socorro já está à porta. Deus nos providenciou esses privilégios por meio de um caminho sacrificial que Jesus passou. Você pode desfrutar. Amém? Você pode desfrutar. Você pode vivenciar uma nova vida. Seja melhor em Deus. Absorva a verdade de Deus. Deixa Deus ser o seu Senhor. Deixa o Espírito Santo te conduzir. Deixa Deus mudar aquilo que precisa ser mudado na sua vida. O que precisa ser mudado para que aquele dia não nos pegue de surpresa. Deus não nos chamou para termos apenas privilégios neste mundo, mas para estar com Ele na eternidade. Esse é o grande direito. Como nós falamos na última live para encerrarmos, Ele não veio para nos tornar rico. Ele veio para nos devolver a posição que perdemos em Adão. Agora estamos vestidos. E quando o Senhor olha do seu trono, Ele nos vê com as vestes de Cristo. Fomos sepultados com Ele na sua morte e ressuscitados com Ele na sua ressurreição. Ele veio dar vida aos mortos. Quantos mortos ambulantes que estão por esse mundo afora, irmãos? Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e Ele nos vivificou pelo seu sangue. Está lá em Efésios, em Efésios 2 mesmo. Ele nos vivificou, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Você não terá privilégio maior do que esse. E você não terá um Deus diferente, maior e melhor do que esse. Ele te amou ao ponto de dar o seu filho para sofrer o seu dolo, a sua culpa, os tapas, os cuspes e a coroa, os chicotes que era para mim e para você. Ele tomou o nosso lugar e nos tornou livre de toda culpa. Amém? Essa é a verdadeira Páscoa que é anunciada já há 2000 anos. Amanhã, o domingo, que representa o dia que Jesus ressuscitou, é o dia da Páscoa, onde se comemora a verdadeira libertação. Os judeus só foram livres do domínio
do faraó e do Egito, da escravidão de 400 anos. Jesus veio para os seus, mas eles não receberam. Então a Páscoa que eles comemoram é só da libertação que eles tiveram do Egito. Nós fomos libertos de todos os nossos pecados. Ser liberto, irmãos, de uma cela, de uma prisão, só te torna livre fisicamente, mas em Cristo te torna livre de toda a culpa. E o Senhor nos tornou livre de toda a culpa que recaía sobre nós, recaiu sobre Cristo, o qual morreu na cruz. Amém? Nós estaremos orando e alguns irmãos pediram, e eu não sei se os irmãos assim quiserem, nós poderemos fazer uma ceia online amanhã. Se os irmãos assim quiserem, dê a sua opinião. Os irmãos aqui da Bélgica e você que está em casa, se você quiser, conforme a sua vontade, talvez seu pastor irá fazer. Os irmãos aqui na Bélgica, qual congrega no Ministério Internacional Cristo Reina, se estiverem de acordo, entre em contato, amém? E aí, se concordarem, providencia aí o suco de uva na sua casa, um pedaço de pão, que nós estaremos ministrando a ceia amanhã. Poderíamos ter ministrado hoje, mas como não deu para prepararmos, então nós podemos prepará-la para amanhã. Então gostaria que todos, infelizmente nem todos estão aqui, esse é o nosso culto. Uma pena que esse é o momento, não tem ninguém trabalhando, a gente poderia até fazer uma graça. Não tem ninguém trabalhando agora. Aliás, domingo, irmãos, amanhã é sábado, perdão. Eu estou aqui com a minha mente já adiantada. Domingo, no caso. Amanhã é sábado. Domingo agora, às 7h30. Amém? Eu vou estar postando no grupo da igreja. E você que quiser participar conosco aí no Brasil, você é convidado a participar conosco. Nós estaremos ministrando. Não precisa estarmos presentes. E se a gente for falar, a gente alonga e fica o dia e a noite aqui. O centurião, se os irmãos lembrar, ele declarou para Jesus: eu sou homem de autoridade, porque ele viu que Jesus era também homem de autoridade. Então, ministrarmos aqui a bênção da ceia, você irá ser agraciado com a bênção aí. Não precisamos estar presente para declarar o milagre ou a bênção. Amém? Daqui a bênção é liberada aí. Amém? Glória a Deus. Quero orar. E você que nos ouve nesta hora, você que ainda não teve encontro com Cristo, se você quiser orar comigo nessa hora e colocar a mão no seu coração, aceitando Jesus como seu Senhor e seu Salvador, Ele te ama como ninguém nunca te amou. Esse é o momento. Você não precisa expressar, simplesmente colocar a mão no seu coração. Romanos 10 diz, com o coração se crê e com a boca se faz confissão para a remissão de pecados. Então você só precisa colocar a mão no seu coração, você que nos ouve, que crê. Agora você precisa só confessar. E o Senhor está aí ouvindo a sua confissão e a sua célula, a sua culpa será rasgada imediatamente, o seu nome escrito no livro da vida. Amém? Você que nos ouve, que ainda não teve encontro com Cristo, você tem a oportunidade de ter um encontro com Ele agora e ser revestido de Cristo. Pai, em nome de Jesus, visita agora, Senhor, aqueles que nos ouvem nesta hora. A tua igreja localizada aqui na Bélgica, Senhor, o Ministério Internacional Cristo Reina, que o Senhor possa os alcançar com a tua bênção, com a tua graça,
Senhor, com teu amor, ao qual o Senhor já demonstrou na cruz do Calvário, dando o seu Filho por nós. E em nome de Jesus, o que as Escrituras diz, estamos seguros em Ti, não importando o momento que o mundo está passando agora, há um socorro, há uma provisão, há um milagre, há um socorro bem presente na hora da angústia, liberado para aquele que crê. Pai, e aquele que crer agora, Senhor, que está confessando o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida, perdoa os seus pecados. Senhor, e o libera, Senhor, de toda a sua culpa agora, em nome de Jesus. Escreve o seu nome no livro da vida, Senhor, e que toda maldição, Senhor, toda palavra lançada sobre essa pessoa, Senhor, toda doença, todo mal, Senhor, em Jesus, eu ministro pelo poder e autoridade que há em nome de Jesus, em nome de Jesus, a cura física, Senhor. Senhor, na mente, Senhor, cura emocional, seja curada agora emocionalmente, Senhor, toda depressão, toda angústia, Senhor, todo mal que acometia sobre essa pessoa, em nome de Jesus, não tenha mais poder sobre ela. Em nome de Jesus, toda doença hereditária de família, Senhor, agora em nome de Jesus, onde o Senhor entra, o mal é lançado por terra. Como o Senhor diz lá em Romanos 8, no versículo 1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ponto final, não há. Talvez o homem tente jogar a culpa sobre aqueles que o Senhor já os libertou da culpa, mas a tua palavra nos diz, nenhuma condenação há. Então, se havia condenação para aqueles que estão se rendendo a ti agora, Senhor, caia por terra, seja lançado no mar do esquecimento, conforme diz a tua palavra, e de lá o Senhor não se lembra mais. Toda a culpa, todo o mal, caia por terra agora, em nome de Jesus. Que dias transformadores, dias, Senhor, de restauração, uma história nova, lares restaurados, casamentos restaurados, Senhor, onde o mal operava, agora opera o poder do Teu Espírito sobre os Teus filhos, em nome de Jesus. Uma nova história seja escrita agora, em nome de Jesus, para todos aqueles que se rendem e que se entregam a Ti agora, em nome de Jesus. Sobre a Tua igreja, essa verdade já impera. O mal já não tem mais poder sobre o Teu povo, Senhor. Em nome de Jesus, alegra os corações nesta hora. Senhor, que o medo e a ansiedade não domine o Teu povo, Senhor, porque tais coisas dos pagãos, daqueles que ainda não tiveram, Senhor, o seu entendimento mudado, não tiveram o entendimento, Senhor, transformado, que não tiveram encontro com o Senhor, mas aqueles que estão em Ti, Senhor, não podem mais andarem de tal forma. Podemos ter momentos de angústia e preocupações, mas nós não podemos ficar angustiados ou preocupados. Então, abençoa o Teu povo em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Louva a Deus pelos irmãos, pelo pastor Edgar, que aqui está conosco, o pastor Gabriel, com a pastora Liliane, que é minha sobrinha, o irmão Wellington, que está aí, o Christian Novar, que é um amigo, o irmão em Cristo Jesus. Amém, Christian? Que já teve um encontro com Cristo agora, em nome de Jesus. Ele é romeno, em nome de Jesus. Seja bem-vindo, que Deus os abençoe. Amém. Abençoe o pastor Gabriel com a Liliane, a pastora Liliane, ali em Brasilândia de Minas, que tem feito uma obra tremenda, o qual o Senhor tem os usado tremendamente para mudar a história de famílias inteiras, pelo poder que é no nome de Jesus. Que Deus continue os abençoando. A irmã Lília, pastor Joel, a irmã Lenice, todos aqueles que tiraram tempo, a irmã Débora, o irmão Guilherme,
Amém. Obrigado pela presença dos irmãos. Obrigado por ter vindo ao culto. Amém. Vamos convocar os outros irmãos a virem ao culto. Os irmãos não estão vindo. Poderia estar aqui. Talvez você está trabalhando agora, só se for para o Senhor. Do contrário, não tem como trabalhar. São poucas pessoas que estão trabalhando. Então, estão todo mundo em casa. Então, tira um tempinho para congregar. Amém? Eu estou aqui para cuidar da sua alma. O Senhor me tirou da minha nação. A minha esposa ainda está para chegar. Está esperando passar esse momento do coronavírus, que está sobre todas as nações, ou quase todas, para estar aqui conosco. O Senhor me tirou da minha terra, tirou-me do meu país, mudou o meu propósito de vida para viver o propósito dele. Então, tira um tempo para congregar, amém? Estar aqui conosco, cultuando ao Senhor e sermos abençoados. O Senhor fez o maior sacrifício. Ele já, a mim e a você, mostrou o preço que eu e você temos. Ouro e prata não equivale ao preço que você tem. Por isso que ele foi à cruz, porque nós temos um valor inestimável. Amém, irmãos? A irmã Elaine está por aí, o irmão Lincoln, todos aqueles que estão aqui, Deus os abençoe. A irmã Alejandra, que o Senhor os abençoe. Amém, uma boa semana. Então, domingo nós teremos a nossa ceia online. Amém, prepara a sua mesa e o seu pão e vamos fazer um banquete espiritual. Amém, porque nós temos uma aliança com esse Deus e temos o privilégio de banquetearmos no melhor banquete, que é o banquete espiritual. Amém, iremos banquetear com o nosso Senhor na Nova Jerusalém, em breve. Amém, Deus os abençoe. Até domingo. Amém, fiquem na paz.